E olha, vamos voltar a falar sobre essas manifestações no Irã, com milhares de mortos. Sobre isso, a gente recebe agora Rodrigo Medina Zani, que é chefe do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Muito boa noite, obrigado pela sua participação, prazer recebê-lo aqui. Eu queria começar sabendo do senhor o seguinte: o Ministério das Relações Exteriores divulgou nesta terça-feira, né, dia 13, ontem, uma nota em que ele afirma que o Brasil vê com preocupação a evolução dos protestos no Irã e lamenta as mortes. Há quem considere essa nota do governo Lula deplorável, né, dado o horror no número de mortos, né, que pode chegar até, dizem algumas organizações, chegar a 12 mil pessoas mortas. Qual a sua avaliação sobre essa nota do Brasil em relação às manifestações no Irã? Bom, muito boa noite a todos que nos assistem. Em primeiro lugar, a nota ela está no diapasão da tradição da diplomacia brasileira e reafirma o importante princípio de não intervenção em temas da política interna de estados soberanos. Reafirmando esse princípio, sem deixar de condenar a violência com que o Estado iraniano vem tratando os seus em protestos populares, indiretamente faz uma crítica às recentes falas de Donald Trump, repito, indiretamente, porque, como vimos, por meio de redes sociais, o presidente norte-americano incita a população a tomar as instituições do Estado iraniano e promete apoiar essa insurgência sem dizer muito bem como fará. Muito provavelmente, analistas têm se posicionado nesse sentido, o cenário mais factível, no caso de uma intervenção norte-americana, se dê por meio de ataques aéreos, muito precisos. Isso porque nós temos dificuldades bastante consideráveis para uma incursão por terra e sequer o presidente Donald Trump parece desejá-lo nesse momento. Muito condizente com a sua promessa de campanha pré-eleitoral de que não realizaria novas incursões no Oriente Médio. E, Rodrigo, já que você está falando sobre isso, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente até deu uma notícia agora há pouco que o governo, né, fonte nos Estados Unidos, acho que foi o Washington Post, tinha apurado que a qualquer momento poderia ter uma ação militar dos Estados Unidos lá no Irã. Você diria que são grandes as chances de Trump fazer com o Irã o mesmo que fez na Venezuela? São pequeníssimas. E eu explico por quê. Sem desprestígio algum ao Estado venezuelano, são pesos e medidas muito distintas, envergaduras e poderios também muito distintos. Né? Uma coisa é a Venezuela de Nicolás Maduro, que em apenas 5 horas foi palco de uma operação realizada pela Delta Force, não é? Amparada por 3 agências da inteligência norte-americana, que produziu a extração do presidente e de sua esposa, levando-os para primeiro Guantánamo e depois para uma prisão no estado de Nova York. Outra coisa é o Irã, não é? Guarnecido por uma importante fortaleza militar, com um aparato de inteligência bastante robusto e sofisticado, poderio militar esse que detém acervos, né? Armas nucleares e uma disposição geográfica que favorece esta condição de fortaleza dificilmente violável, não é? Então, por isso que analistas têm se posicionado nessa direção, né, de que muito provavelmente a atuação norte-americana, muito menos do que promete o discurso, a fim de produzir mudanças de regime, não é? Venha tão somente a agravar o quadro de instabilidade interna, produzindo ataques a posições muito bem demarcadas, para não dizer ataques cirúrgicos, muito provavelmente com o apoio do Estado de Israel, que já se manifestou por meio de Benjamin Netanyahu naquela região. É o que pode se esperar.
A própria Casa Branca já anunciou ter recebido contato de autoridades iranianas a fim de iniciar conversações para que se evite, né, uma intervenção, seja ela da natureza que for, da parte dos Estados Unidos, mas o próprio Donald Trump informou a urgência da necessidade de operar ataques naquela realidade a fim de apoiar manifestantes. Bom, é importante afirmar que o regime dos ayatollahs, o mais longevo, liderado por Ali Khamenei, é o mais longevo em todo o Oriente Médio, 35 anos de poder, numa fusão entre presidência. Ali Khamenei é eleito em 1981, logo após a Revolução Iraniana dos Ayatollahs, que acontece em 79. Mas em 89, não é, ele funde com a morte do então Ayatollah, ele funde a presidência, a instituição da liderança religiosa da nação iraniana, e com isso passa a se assemelhar ao regime às comuns teocracias, por exemplo, no Golfo Pérsico. Não é? Eivada de contradições, a realidade iraniana se depara agora com uma crise econômico-social bastante severa, uma crise inflacionária que denuncia uma perda considerável de poder de compra da classe trabalhadora, ao passo em que esta condição autocrática leva a manifestações por direitos dos mais basilares. Não é? Por exemplo, hoje nós tivemos a execução de um jovem de 26 anos que, num processo judicial bastante aligerado, não teve o direito aos princípios mais basilares, como contraditório e ampla defesa, ou de se despedir dos seus entes queridos em menos de 10 minutos. Então, nós estamos falando de contradições que motivam manifestações de grande vulto, mas os interesses da política norte-americana estão para muito além da defesa de valores democráticos. E, Rodrigo, você falou há pouco de mudança de regime. Eu te pergunto, as únicas alternativas a essa teocracia sanguinária do Irã são o retorno à monarquia ou uma ditadura militar? É isso? Em que pese o interesse dos Estados Unidos frente à OTAN em produzir, na realidade iraniana, uma mudança de regime, essa possibilidade não está dada, por quão instável esteja o regime iraniano. Houve esforços de redirecionamento durante aquilo que a imprensa insistiu em chamar em Primavera Árabe, não é? Para que as mudanças de regime chegassem até Teherã, e elas foram estancadas na forma da guerra civil na Síria. Então há uma retomada desse propósito, não é, no decurso desses protestos populares, como quem tenta tomar um cavalo a galope. No entanto, fazê-lo é algo muitíssimo improvável, por algumas razões, que eu vou aqui elencar. Em primeiro lugar, não existe uma oposição organizada dentro do Irã. As elites políticas sociais não apoiam nenhuma consistente dissidência que possa tomar lugar frente à queda do regime dos ayatollahs. E muito menos é uma alternativa o herdeiro do Shah Reza Pahlavi, agora com 65 anos de idade, que deixou o Irã ainda adolescente, no ano de 1978, sob um quadro de manifestações populares que denunciavam a gravidade da corrupção do regime dos Shahs, né, da monarquia iraniana. Portanto, apoiar, como alguns setores da imprensa têm insistido em fazer, né, afirmando que setores populares ovacionam a possibilidade da volta de Reza Pahlavi, é muito difícil que isso condiza com a realidade, porque coletivamente o que se entende é que a monarquia dos Shahs, o regime dos Shahs, era tão corrupto quanto o regime dos ayatollahs. Seria uma contramarcha da história, não é? Portanto, não há alternativa nessa direção, mesmo porque não tem Reza Pahlavi nenhuma legitimidade frente ao povo iraniano, não é? Foi conhecido até. Atual presente na realidade iraniana. Ok.
Rodrigo Medina Zani. Falei certo o sobrenome, não? Zani? Zani. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Prazer recebê-lo aqui. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Eu que agradeço.